Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o tênis. Nesse vídeo nós vamos falar dos jogos que acontecem domingo, 9 de abril, entre eles as finais de Estoril, Marrakech. Vou dar uma passadinha porque acho que quero dar minha opinião sobre alguns cenários nos dois jogos de finais e falo isso porque a maioria de vocês sabem que eu costumeiramente não me envolvo em semifinal e em final pré-live, né? Mas acho que amanhã temos alguns cenários, como eu comentei, que vale a pena dar uma olhada. E vamos falar já de Monte Carlo. Primeiro dia de Monte Carlo, temos qualificação, temos já a primeira rodada e como é um Masters 1000, acho que vale a pena a gente dar uma olhada no quali, né? Hoje teve alguma oportunidade que eu fiquei de olho e tal também, mas para primeiro dia a gente dar uma sentida no que está acontecendo. Mas acho que amanhã também acho que vale a pena a gente olhar, tá? Uma semana que foi bem positiva, uma primeira semana de Saibro muito bacana e é sempre legal, né? A gente começar uma nova etapa da temporada, uma transição de superfície de maneira positiva, né? Assim como para o jogador, para nós apostadores também é um desafio, né? Para a gente tem um monte de coisa que precisa adaptar. E é sempre legal, né? Sempre legal a gente começar assim, então bacana. Vamos para a segunda semana, Monte Carlo agora. Só Monte Carlo essa semana, na verdade. Deve ter alguns challengers aí onde vai pegar aquela galera que não conseguiu fazer para Monte Carlo. Vamos cobrir? Vamos ver, vamos ver. Monte Carlo geralmente não toma muito tempo, até porque não vai ter WTA, né? WTA vai ser Billie Jean King, Billie Jean King Cup, sei lá como é que é o nome desse troço. Que é a Davis, que é a Copa Davis feminina. Os jogos lá na sexta-feira. Também é difícil de cobrir, porque os confrontos, não dos países, mas dos jogadores saem meio em cima da hora, não tanto quanto Copa Davis, mas vamos ver. Então, uma semana relativamente mais tranquila. Então, provavelmente vai dar tempo e vai dar a chance de a gente dar uma olhadinha nos challengers e a gente conversa sobre isso lá pela quarta-feira, por aí, tá? Mas vamos por partes e começamos com os jogos de amanhã. Rudy Kekmanovic, olha, eu respeito tudo que o Rudy já fez numa quadra de saibro, né, durante a carreira dele na ATP. Mas eu acho que essa semana não o que ele vem fazendo em quadra não justifica esse 1,40 aí. Não justifica esse 1,40, especialmente não, contra um jogador como o Kekmanovic, que está jogando muito tênis de novo, né? Vejam como é, né? Ano passado, o melhor momento da temporada dele, que talvez tenha sido o melhor momento da carreira dele, foi Indian Wells e Miami ali, né? Final daquela quadra, esse mês de março que a gente acabou de passar. Esse ano começou aí no Saibro. Ele mesmo disse que está surpreso, que fazia muito tempo que não se sentia tão bem na quadra e realmente essa semana foi duro fazer qualquer coisa contra o Kekmanovic. Qualquer coisa. Né? Eu fiz um pouco de trade, tomei ferro, fiz uma pré-live com o Sapata, que nem foi contra o Kekmanovic, foi um over e não deu. Ele está muito firme, ele está muito consistente, ele está muito sereno dentro de quadra, apesar da chopeirinha dele ali, né? Daquela barriguinha dele saliente que tá complicado. Só não é maior que a do Kotov, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. É uma vergonha o Kotov jogar tênis profissional, semifinal de ATP. Vergonha não para ele, vergonha pros caras que perdem dele, mas enfim. Então, assim, o Keck tá bem. E acho que o Keck bem e o Rude bem mal, que se atrapalhou contra o Souza. Não se atrapalhou contra o Baez porque o Baez não se ajudou, né? Jogou muito bem o primeiro set inteiro e aí perde o primeiro set e não quero mais brincar. E toma um pneu, assim, ridículo, né? Mostrando uma fragilidade emocional muito grande do Baez, da qual a gente precisa estar ciente. Tá? E hoje contra o Harris foi ganhar lá no tie-break do terceiro. Teve um problema no pescoço e tal. Ele já deu a entrevista meio que não dando muita importância. Eu não sei se por educação, né, sportsmanship, coisa aquilo que o Nadal sempre fala, que não dá peso para lesão e tal, diferente de outros jogadores, ou se realmente não é uma coisa que preocupa ele. Ele disse que está tudo bem, que vai fazer o tratamento hoje pós-jogo, que amanhã deve estar bem para a final. Independente da lesão ou não, né, eu acho que essa odd está um pouquinho abaixo do que deveria estar. E acho que precisamos fazer alguma coisa a favor do Kekmanovic amanhã na final. Tá? Agora, tem que ser devagar, porque é uma final. E por que eu fujo de semifinal e final? Eu fujo porque semifinal e final é diferente. É final, é nervosismo. O Rudy é muito mais experiente em final que o Kekmanovic. Não tenha dúvida disso. Né?
Então, por isso que eu digo, tenisticamente, eu acho que essa odd tá um pouquinho errada do Ruud, tá? Olha, a gente tá vendo 1,40, até, assim, até ela deu uma subidinha, né? Mas, enfim, eu acho que esse 13,5 aqui, né? Eu não sei se, eu acho que o Keck no final não ganha, acho, mas só acho. Não tem muita explicação, é só um palpite, tá? Acho que a experiência deve pesar lá no final pro Ruud, mas eu não vejo esse jogo sendo fácil de nenhuma maneira pro Ruud, tá? Então podemos pegar só um set do Keck aqui, 1,72, dá pra pegar. Dá pra ir no handicap de games, dá pra ir no 3 sets, com o over, fazer uma combinação, aquelas que a gente gosta, né? Dá pra fazer assim, uma coisa seca no set, ou dá pra fazer um handicap seco também, ou dá para fazer uma zebra com 3 sets, ou dá para fazer um 22,5 aqui, que eu acho que até esse 21,5 aqui tá, nossa, isso aqui tá muito baixo. Um 21,5, 1,81 realmente, sim, eu não vejo esse jogo 6-4, 6-4 pro Ruud, a não ser que o Keck sinta a pressão de uma final, que sempre pode acontecer. Por isso que eu digo, não dá para ir com muita força. Não resolve botar uma unidade e meia, 2 unidades nesse jogo aí, que a chance de dar errado é grande. Porque é uma final. Ponto. Tá? Mas, na minha avaliação, esse preço está deslocado. E essa linha de 21,5, então, na Pinnacle, meu Deus do céu, tá valendo muito a pena. Aliás, a gente tem aqui no dia a dia, né, um comentário, tá? Eu estava discutindo isso com o parceiro essa semana. As linhas da 365 e da Bet7, o Bet7, sei lá, ou da Betano, elas, nas vitórias, nas linhas de vencedor, elas de fato estão cada vez mais competitivas com a Pinnacle. A Pinnacle em vários momentos ainda, né, ganha ou ganha bem, mas eu, como total transparente que sempre sou, não é porque eu sou um parceiro da Pinnacle, que a Pinnacle é parceira aqui nossa há muito tempo, que eu vou aqui começar a mentir, muito pelo contrário. Já teve épocas que a Pinnacle dava show nas linhas de vencedor. Hoje em dia ela não dá show. E quando eu digo não dá show, eu digo, não é ganha de lavada a todos os jogos, não. Tá bem emparelhado, anda bem parelho. A Pinnacle ganha, mas ganha por pouco. E tem alguns jogos que até as europeias passam um pouquinho da Pinnacle. Agora, nesses mercados de overgames e de oversets, aí é um banho de bola. Aí é um banho de bola. E até os handicaps. Então, de novo, não tem conta na Pinnacle, velho? Tem que ter, porque é sempre uma alternativa de a gente pegar um handicap redondo aqui, ó, pega um mais 3 aqui, se quiser, né? Pega uma linha de 21,5 ou 1,80 e assim por diante, beleza? Então, assim, acho que, fechado o parênteses da Pinnacle, para ter uma noção de mercado e de disponibilidade de odds e tal, que eu acho que todo apostador que se preza tem que ter, essa linha de 21,5 tá muito boa mesmo, tá? Então é isso. Em Marrakech, continuando falando de finais, em Marrakech, a gente tem uma situação um pouco diferente. O Baena, mais uma vez, ganhou no físico. Acho que sim, tá? No físico barra consistência. Não quero tirar o mérito dele, tá? Eu não sou fã, mas assim, no Cyber ele é isso aí. Ele sempre incomoda e deu um Marrakech todo bagunçado, não sei o que, abre a chave e foi abrindo, ele foi indo. E tá na final. E ele e o Müller, né? O Miller, sei lá como é que fala. O Muller, né? Sei, é francês. Mas o que eu ia dizer? Se eu não me engano, é a primeira vez do Baena numa final de ATP. E com certeza absoluta é a primeira final do Miller em final de ATP. Então, eu acho que é por aí que o mercado está botando essa odd do Baena lá em cima. Ou o Baena não é tudo isso que, sei lá, que às vezes parece ser. Que é o que eu também acho. Ou o mercado está meio que apaixonado pelo Miller. Pode ser um monte de coisa, tá? Eu acho que a amostragem, assim, o Baena a gente sabe o que pode fazer dentro de quadra. O Baena a gente sabe o que pode fazer. A gente sabe o teto do Baena. O segredo do Baena é físico e consistência. Escola espanhola. Físico e consistência. Físico e consistência. Né? Ele ganhou do Griexpor assim, nas quartas, e ganhou do Ivans assim. No primeiro set tomou um pau. E no Griexpor, ou também no segundo set, ontem tomou um pau quando o Griexpor parou de... Aí no terceiro set, ele continuou fazendo a mesma coisa dele. Ele fica naquele nível dele. Passa a bola, melhora um pouquinho o saque. Hoje ele sacou muito bem a partir do segundo set, né? Começou a sofrer menos na devolução do Ivans. O Ivans também foi caindo fisicamente, especialmente, né? E foi vir. Bom, mas é a primeira final dele.
Mas é a primeira final dele. Então a gente sabe o teto dele. Eu tava falando o seguinte, a gente sabe o que o Baena faz dentro de quadra. O Miller, para mim, é uma novidade. E acho que para muita gente é uma novidade. Agora, o mercado vir e colocar ele já na primeira final, como meio a meio com o Baena, que nunca fez final, mas que tá aí em nível de ATP há muito tempo, me parece várias coisas. Ou o Baena é ruim mesmo, como a gente acha que é, e o Miller tem um prospecto e um potencial muito grande, né? Ou sei lá o quê. Ou sei lá o quê. Porque do que eu já vi do Baena e do que eu já vi do Miller, que é muito pouco, e o Baena sendo mais experiente, jogando ATP já há muito tempo, eu não acho que o Baena tem que pagar 1,80 nessa final. Agora, talvez o mercado tenha muita confiança no Miller porque o cara é um baita jogador. E que é um baita jogador, é. Mas se o Kotov não dá aquela pipocada e aquela cansada dele que ele deu hoje, ele teria que jogar 3 sets com o Kotov. Então, assim, a minha tendência é mais pro lado do Baena aqui, tá? De qualquer maneira, não deve ser um jogo tranquilo. Ou seja, deve ser um jogo de muitos nervos. Porque qualquer um deles que enxergar a reta de final, a bandeirada final ali de puta que pariu, vou ganhar um título de ATP, a tendência é que sinta. A tendência é que sinta. Tá? Aqui eu não tenho aposta pré-live, eu só queria compartilhar esses ângulos para vocês, tá? O ângulo do Miller, e por que eu disse que pode tremer? Tá, isso aí é para quem faz trade. Acho que temos oportunidade acho que vamos ter oportunidade de trabalhar um lay baixo quando, sim, tem que analisar o contexto, né? Como é que tá o jogo, qual é o placar, o que aconteceu até o momento e tal. Mas acho que podemos ter oportunidade aí de uma tremidinha, um bracinho curto na hora de conquistar o caneco. Porque os dois são marinheiros de primeira viagem. Fechou? Então tá. Agora vamos falar de Monte Carlo. Eu vou falar primeiro do quali, aqui embaixo, e depois eu falo dos jogos de primeira rodada. O primeiro jogo é Fucsovics e Krajinovic, tá? E eu tenho dificuldade em aceitar o Krajinovic no saibro zebra contra o Fucsovics. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, o pedigree do saibro. O Fucsovics... Sim, antes de começar a falar dos jogos, é o seguinte. Monte Carlo, saibro, lento, clássico, estilo Roland Garros. É a quadra de saibro com o menor número de confirmações de saque do circuito. Ou seja, lento pra caralho e os caras quebram pra cacete. Primeira observação. Segunda observação, sobre Monte... Então, assim, o que favorece? Favorece cara que troca bola, favorece cara que constrói ponto, que tem variação. É o saibrista puro, é torneio pra saibrista puro. Tá? Cara que joga de fundo de quadra, que troca a bola, que tem spin na bola, que dá curta, que sabe variar, que sabe jogar de um lado para o outro, que se defende no fundo. É isso. Tá? Cara que tem que dar porrada e que tem que ganhar ponto na base da força, não deve se dar muito bem aqui. Historicamente não se dá muito bem aqui. Tá? Segundo ponto, é um torneio muito complicado para zebras. Muito complicado para zebras. É um dos piores torneios aí, tá? Nos bottom 5, né? Ou seja, tá lá entre os 5 piores torneios para fazer grana, né? Para lucrar a favor de zebras. É muito bom para favoritos, consequentemente. Tá? Então, precisamos ter isso em mente. Quando eu digo que é ruim para zebras, é o seguinte: a média da ATP é em torno de 32, 33% dos jogos onde a zebra ganha. Zebra considerando uma odd a partir de 2. Tá? Acima de 2 é considerado zebra. Tá? Mas, então assim, a cada 10 jogos, 3 jogos, né? A média aí, 33, 32, 33% é isso aí. Tá? Vai para zebra. Aqui em Monte Carlo cai para 21 ou 22, alguma coisa assim, tá? De cabeça, é lá embaixo. Então, assim, tem que ter cuidado e muito filtro na hora de escolher uma zebra. Tem que ter cuidado e muito filtro na hora de escolher uma zebra. Não é um torneio também muito bom, assim, antes de mudar para os mercados de games, é muito bom para favoritos. Então, nem sempre vale a pena entrar cravado num favorito. Né? Talvez haja, e certamente haverá, muitas oportunidades, assim, como a gente faz muito em Grand Slam. Né? Se um favorito bom cair atrás do placar, é um torneio que geralmente dá para confiar em favoritos baseado no histórico. Certo?
Sob o ponto de vista de mercado de games, não é um torneio muito bom para overs também. Só a partir da terceira, ali nas oitavas, quartas de final. Nas duas primeiras rodadas é bem complicado overs, historicamente. Quando eu digo bem complicado, também, aí na faixa dos 37%, 38%. Tá? Não chega nem se é 40%. A média da ATP é 41 ou 42, alguma coisa assim. Então tá abaixo da média também. Então, cara, torneio de quadra lenta saibro puro. Beleza? Vamos falar dos jogos então. Fucsovics e Krajinovic. Tudo isso para dizer que, apesar de não ser bom para zebras, eu acho que o Krajinovic aí... Aliás, esses números que eu tenho não incluem quali, tá? Isso não quer dizer que no quali não vai, mas enfim, não incluem quali nos meus números. Mas enfim, eu acho que o Krajinovic joga mais no saibro que o Fucsovics. Eu acho que em quadra lenta, no geral, o Krajinovic joga mais que o Fucsovics, tá? A partida dele hoje contra o Safiullin já deu um ritmo para ele. Mas é verdade também que a fase dele é horrível, ele não ganhava uma partida há muito tempo. Só que a temporada do Fucsovics, a não ser aquela semana meio do nada no Australian Open, que é uma condição muito boa para ele não fez mais nada. Nada de bom. Ganhou um challenge, ou nem ganhou um challenge lá pré-Australian Open, aí fez aquela aí e depois não fez mais nada de novo. Não fez mais nada de novo. Tá? Então, não entendo o porquê, a não ser uma desconfiança do mercado para com o Krajinovic, ele não pode ser zebra aqui. Aliás, a partida do Fucsovics hoje, ele perdeu 7, se eu não me engano, para um... Pô, tem um bichinho na luz aqui que tá sacanagem, cara. Pro Jepieri. Tá, também não é tão ruim, porque o Jepieri é um cara que muita gente gosta. Eu acho que ele é meio overrated, mas enfim. Então, assim, cara, no mínimo, o histórico deles é antigo, né? E olha assim, as duas vezes que jogaram no Saibro, mesmo em 2015 e 2017, faz tempo. Mas esses dois caras estão aí há muito tempo. Ninguém mudou muito o jogo de lá pra cá. Tá? Não mudaram muito o jogo de lá pra cá. Deu Krajinovic. Numa quadra dura rápida, deu Krajinovic também. A única vez que deu Fucsovics foi em Roterdã no passado, numa quadra indoor, que teoricamente favorece o Fucsovics, e durante uma temporada que os dois andam, numa época que os dois andavam mal, como andam até agora. Então, numa época que os dois andam mal, como andam para mim até agora, numa condição que historicamente é melhor para o Krajinovic, e numa condição onde, aí mesmo, entre esses dois, o Krajinovic ganhou duas, a pena que eu tá me dando 2,24, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Né? Ou então o over. Né? Uma das duas coisas aqui, porque o 21,5. 21,5 no Saibro é muito bom para masculino, tá? É muito bom. Mas enfim. Falando de estilo, o Fucsovics depende muito da força. Ele até é um pouco consistente do fundo de quadra, mas até lá, né? Até ali, né? Porque o Krajinovic é mais consistente que ele no fundo de quadra e depende menos da força. O Fucsovics depende mais da força. Então eu não entendo esse preço aqui. Isso aqui para mim é um jogo de meio a meio no máximo. Tá? E se o Krajinovic tivesse um pouco favorito, eu até aceitaria. Eu até aceitaria e concordaria. Mas ele pagava 2,24 aqui, de verdade, eu não entendo. A não ser a forma horrível que ele está. E aí a gente precisa ter cuidado e ajustar a gestão para isso. Tá? Depois a gente volta para falar de Ivashka e Daniel, eu acho que tá certo. Né? O Ivashka ganhou hoje de um ridículo Gaston. E o Daniel, geralmente, até me lembro de bons jogos dele aí, até não chequei o histórico dele. Mas no Saibro, eu realmente acho que ele tem que ser o favorito contra o Ivashka. Acho que o preço está correto, está justo, não tem muito o que inventar aqui. E a minha expectativa de uma vitória do Daniel, vamos ver se, mas a esse preço pré-live eu não tô. Vamos ver se durante ao vivo ele confirma a superioridade e talvez dê uma oportunidade para a gente entrar a favor dele. Nardi e Otte. O Nardi que se atrapalhou até não poder mais com o Lestienne hoje, né? E acho assim, apesar de o estilo de jogo do Otte, teoricamente, não ser bom para o Saibro, ele é um cara que tem bons números no Saibro. É um cara que tem bons números no Saibro. E acho que o estilo, o estilo peculiar dele, né? Acho que vai deixar o Nardi um pouco, sabe? O Nardi é um decente jogador, né? Um cara que tem um futuro aí que pode ser legal e tal.
Talvez tenha um tênis aí para bater top 40, top 50 do mundo em algum momento. Mas, né, assim, nunca se enfrentaram, tal. Acho que podiam ter se enfrentado nos Challenge, na época que o Otto jogava mais Challenge. Mas, assim, né, ó, a vitória do Otto sobre o Martinez, que tá numa fase horrível, sim, mas é um jogador de saibro, assim como é o Nardi. Será que o Nardi tá jogando tanto tênis assim para mais que o Martinez? Acho que não. Acho que não. Até porque, né, ó, esse ano jogou em Sanremo, perde do Magyar. Perde do Keck essa semana, tá ok, tá todo mundo perdendo para ele. Aí ganha do Lestienne hoje com as calças na mão. Lestienne que, né? Então, acho que tá certo o preço do Otter. Acho que ele tem que ser o favorito, além do jogo dele, acho que ser um pouco difícil, não vai dar ritmo pro Nardi, não vai ficar trocando bola com o Nardi, vai sacar e volear não, vai sacar daquele jeito dele, não vai ter muita... Então, acho que o alemão, e aí a experiência do alemão, né, tal, apesar de ser um cara completamente doente, tá? Acho que ele já teve o pico dele ano passado na ATP e não sei se chega naquele nível. Talvez lá quando vier a grama e tal, mas difícil. Então também não é um cara que dá, vou entrar a favor dele aqui para ganhar do Nardes. Também não. Também não. Tá? Então é um jogo que pré-live para mim nada me agrada. Depois o Rusuvor e o Struff. E assim, dois jogadores que têm um jogo relativamente parecido. Tá? Muito saque, muita primeira bola, muita pancadaria. Então, no estilo de jogo, não tem vantagem para ninguém. Acho que está certo o preço, é meio a meio. Mas se tem uma superfície, uma condição que o Rusuvori sofre, é a quadra lenta. Super lenta, como é aí. E eu já vi o Struff fazer coisas muito boas em quadras de saibro. E acho que a quantidade de pontos no saque que ele vai ter a mais, que ele vai de graça que ele vai ganhar com o saque dele, pode fazer um pouco de diferença. Assim, eu não sei se eu tenho a coragem de fazer a bet no Struff, porque o Struff, né? Mas o Struff, ele é um... Vamos lá, eu vou ter muito cuidado de dizer isso aqui, mas ele é um caixa 9 de quinta categoria. O que eu quero dizer com isso? É um cara que em torneios grandes, tipo o Daniel também, o japonês. É um cara que já está aí há muito tempo no circuito, que já não tem nenhuma ambição de ser top 10, top 20 do mundo, mas que tem tênis ainda para, em torneios grandes, e quando eu digo torneios grandes, Masters 1000 e Grand Slam, o cara fazer 3, 4 rodadas, né? Em Grand Slam fazer uma terceira rodada, em Masters 1000 fazer uma segunda, uma terceira rodada. Isso dá muito ponto e muita grana para esses caras. Tá? Então, assim, eu acho que eu vou pro Struff amanhã, cara. Eu iria pro lado do alemão amanhã. Eu realmente iria pro lado do alemão amanhã. Tá? Eu acho que ele tem... Ele sobe muito o nível dele nesse tipo de torneio. Tá? E a gente viu ele subindo o nível dele lá em Indian Wells, se eu não me engano, que ele forou quali bem e tal. Veio. Então, assim, acho que é por aí. Tá? Bom, Gakov e Van Asch. Palmas pro Van Asch, que fez uma bela estreia em ATP, semana passada em Estoril. Palmas pro Van Asch, que vem numa fase muito boa. Challenger parece que já virou vai virar coisa do passado para ele, né? Mas 1,20 contra o Gakov, já assim, eu acho que está um pouco exagerado. Por algum motivo o mercado não suporta o Gakov. Todo dia bota ele como zebra. E ele vem ganhando os caras, vem ganhando os caras, vem ganhando os caras. E hoje de novo contra o Manarino. Contra o Manarino, que é o cara que não ganha uma partida no Cyber, acho que desde que nasceu, mas é um cara de ATP. E ele vem e ganha. E em quali de Masters 1000. Então, assim, eu não acho que o Gakov... Assim, se enfrentaram ano passado... Eu nem vou dizer porque, sei lá. Né? Mas, assim, se enfrentaram ano passado 2 vezes no Saibro e cada um ganhou uma. E cada um ganhou uma. Tá? A Joaninha aqui, cara. E cada um ganhou uma. Ó, uma em Lyon e outra em Lyon. O Gakov ganhou e em Maia, no final, em dezembro, o Van Asch ganhou. Que realmente, assim, a partir do segundo semestre que o Van Asch deu uma estilingada. E segue nessa estilingada. Será que já é para pagar 1,20 contra o Gakov? Pá, eu acho demais, tá, cara? Eu acho demais. Eu acho exagerado demais. Demais mesmo, tá? E, bom, um cara que é 1,20, ele deve estar com um handicap de 5 games, ou 5,5 provavelmente. 4,5, né? Até um handicap meio baixo para uma odd de 1,25.
Cara, eu acho exagerado. O que nós vamos fazer então? Cara, dá pra ir pro over, dá pra ir pro 3 sets a 2,83, sei lá. Ou não faz nada, né? Ou um set do Gakov a 2,100, ou não sei. Mas que tá errado, que essa odd, assim, quanto que tinha que ser meio a meio? Não era pra ser meio a meio. Mas acho que era pra ser 1,50 por aí. 1,50 pro Vanache. 1,20? Sei lá, acho que tá exagerado, mas enfim. Depois a gente fala de Lajovic e Humbert, e aqui tá ok, né? Acho que Lajovic. O Humbert até pediu médico hoje contra o Catarina, que é o menino da casa, que, cara, teve 7 points. Assim, aqui o jogo do Humbert não anda aqui, e o Lajovic deve passar correndo para cima do Humbert. Tá? Já jogou bem hoje, fez uma boa gira de cyber aqui na América do Sul, e acho que pode fazer uma boa gira de cyber europeia de novo agora, Dusan Lajovic. Né? Per e Popper, 2 loucos, 2 doentes. Hoje o Per pagou bem contra o Barelli, estava totalmente errado a odd, mas é óbvio, o mercado nunca dá odd pro Per. Eu fiz 2 entradas hoje, tá? Eu fiz uma no Per e uma no Kopriva contra o Popper. Uma bateu e o Kopriva ganhou o primeiro set bem, achei que ia ganhar a partida e meio que implodiu. Challenger. Nível de Challenger é isso. Quando o cara não tá pronto para jogar TP ainda, porque ele era mais jogador que o Popper. Bom, amanhã Per e Popper. Eu acho que dá Per, mas nessa odd não. Nessa odd não. Aí não. Aí não, papai, como os caras dizem, tá? Então, pra mim, assim, acho que tem que fazer alguma coisa. No quali, tem que fazer alguma coisa a favor do Krajinovic. Né? E acho que tem que fazer alguma coisa a favor do Gakov, tá? De verdade, acho que tem que fazer alguma coisa a favor do Gakov ou do Struff, pra não se irritar muito. Um ou outro, né? Ou meio em cada um, tá? Não na vitória do Gakov. Eu também acho que a vitória do Gakov seria pedir demais desse louquinho aqui. Mas que ele pode incomodar o Vanache, pode. Tá? Pode. Até vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá em Lyon, quando o Gakov ganhou dele, quanto é que ele pagava? Vamos ver quanto é que ele pagava. Vamos ver os 2 jogos. Quanto que ele pagava em Lyon, que foi quando ele ganhou de 2-0 do glorioso Luca Vanache. Olha aqui. Pagava 2,10. Né? Praticamente meio a meio isso aqui. Né? Isso aqui é praticamente meio a meio. E já em dezembro 1,28. E aí meteu 6-1, 6-2. Mas de verdade, dezembrão, velho, tem que dar um desconto. Tá? E aí, de lá pra cá vai a 1,21. Eu acho que o mercado tá pesando demais esse último encontro entre eles. Tá? Mas tudo bem, talvez eu esteja errado mesmo e o Luca entre e enfim 6-1, 6-2 de novo. Que bom pra ele. Né? Mas, enfim, já falei demais desse jogo. É isso. Agora, chave principal. Aí tá duro, né? Chorit e Jarry. Que Jarry? O Chorit vem dando migué na gente, né? Às vezes uma partida do caralho, depois não joga nada, partida do caralho, depois não joga nada. Eu não sei muito o que pensar do Chorit nesse momento. Veio muito forte ano passado até ganhar aquele título em Cincinnati e depois daquilo é uma decepção em cima de decepção. Decepção. Uns jogos muito bons que acaba perdendo. Quase ganha e perde de novo, tá? Então não sei muito onde está o Chorit. Saibro, ele é muito bom, mas não jogou ainda esse ano. Jarry. Eu não sou daqueles que acha que o Jarry joga tudo aquilo que jogou ou que pareceu jogar aqui na gira da América do Sul, tá? Acho que aqui ele se sente muito confortável, se sente muito à vontade aqui no clima da América do Sul. E não acontece o mesmo lá na Europa. Bom, semana passada ele tomou um pau em Marrakech. Não, assim, aquela bagunça que foi Marrakech lá no começo, da chuva e tal, jogo atrasado, não sei o quê, eu não quero botar muito peso naquela derrota dele pro Vavassori, que vinha numa forma boa. Mas também não dá para desconsiderar. Então eu acho que é meio a meio também. Eu tô com o mercado aqui. Qualquer coisa pode acontecer. Assim, o Chorit ser zebra no Saibro contra o Jarry é meio sacanagem, assim, contra o Jarry, né? Para não achar que é o Jerry da Sérvia, que é o cara que joga com o Horcax ali, Jarry, vamos falar Jarry, né? Jarry. Cara, eu acho um pouco demais, tá, cara? Pô, ele ser zebra eu acho um pouco demais. Mas eu sou muito fã do Chorit. E acho que ele é um baita de um tenista. E acho que ele joga pra caralho no Saibro. E não quero ser enganado por essa minha
por esse meu... Não é fanatismo, não sou apaixonado por ele, mas gosto muito dele, sou um cara que admiro muito. Não quero ser enganado por esse sentimento e achar que esse preço está totalmente errado. Porque eu não acho que está totalmente errado. Eu acho que ele está invertido. Eu acho que ele que tinha que pagar 1,80 e o Jared Dove. Porque eu não acho que ele tinha que pagar, 1,50 também. Porque eu sei que ele tá, como eu falei, inconsistente. Tá? Pré-live, nada para mim nesse jogo. Próximo jogo é Hustler e Munar. E também um jogo complicado de se analisar. E é o seguinte. A gente comentou aqui, no começo durante a semana, do destempero do Munar ao perder para o Vavassori, aquele jogo onde ele sacou para o jogo. Né? Ele chegou a sacar em 5-4, 6-5 no segundo set, tomou o break, perdeu o tie-break, perdeu o jogo e espiroqueou dentro de quadra. E me chamou muito a atenção, comentei com vocês, porque ele não é um cara que normalmente que tem apresentado isso com frequência na carreira, mas recentemente tem apresentado. Até citei o episódio com o Wu e tal. Então, claro que contra o Hustler, que é um cara sacador que só joga em quadra rápida, ele tem que ser favorito. Né? Acho que o Hustler, inclusive, tem muito menos tênis que o Vavassori para encarar o Munar. Tá? Aqui, ó. Eu me lembro que a linha que a gente pegou a favor do Munar contra o Vavassori era -2. Né? E ele sacou pro jogo e ia bater, porque ele ganhou o primeiro tie-break, ele sacou em 5-4, sei lá, ia bater o -2 para nós. Ele espiroqueou e não... Eu não vou aqui achar que o Munar entregou o jogo para vir jogar Monte Carlo, tá? Tá fora de cogitação isso. Agora, a cabeça dele não tá num lugar bom. De novo, é uma Masters 1000, a concentração é outra, a preparação é outra, e ele é muito mais jogador no Saibro que o Hustler. Muito mais jogador que o Saibro que o Hustler, tá? Então, talvez o que vale a pena aqui não seja nenhum +3. O que vale a pena aqui talvez seja esse 2-0 a 2,37 aqui. Ou podemos fazer aquela divisãozinha nossa aqui, tá? Mas tem que ser com muito cuidado, muita cautela, porque, de novo, eu não sei muito bem onde é que está a cabeça do Munar. Só que ele é muito mais jogador que o Hustler em quadra de Saibro. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Então, talvez eu faça isso. Tá? Eu devo ir para esse lado aqui. Mas com cautela, porque, né? Bom, é isso. O outro jogo que completa o dia é Hurkacz e Jerry. Hurkacz, que é fez quartas de final ano passado aí, numa campanha que, assim, já falamos dele lá em Estoril, né? Quando a gente foi contra ele com o Sapata, que acabou até ganhando, né? Dele. Mas ele jogou meio lá, meio assim. Não sei se. Aí eu não sei se ele não deu uma aliviada para ir para Monte Carlo, porque ele sabe que tem que defender quartas de final aí. A verdade é que ano passado, cabeça de chave que era, pegou uma chave barbadinha. Pegou. Não lembro o que ele pegou na primeira rodada, depois ele ganhou do Ramos, depois ele ganhou do. Cara, ganhou de outro cara fraco também, se eu não me engano. E aí pega o Dimitrov. E aí ele tava sacando pro jogo para ganhar do Dimitrov. E pipocou e tomou a virada. Tá? Pipoqueiro que geralmente é o Hurkacz. Bom, nenhum dos... Deixa eu ver aqui. Nem, o Jerry, ele pegou... Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Ó. Ele começa ganhando do Delien, Hugo Delien, 7-5-6-4. Depois ele ganha em 3 sets do Pedro Portero Martínez, esse aí, que tá jogando mal pra caralho. Depois ele ganha 7-6, 6-2 do Ramos. E aí ele perde 7-6 no terceiro pro Dimitrov. Tá? Nenhum desses caras, com exceção do Dimitrov, quando tá num dia bom, nenhum desses caras joga mais que o Jerry. Nenhum desses caras joga mais que o Jerry aqui. Tá? Então, apesar do torneio ser ruim pra zebra, de o torneio ser muito bom para favoritos, de o Hurkacz defender quartas de final, de o Hurkacz, apesar de ser um cara grandão, que joga muito com saque, é um jogador bem decente no Saibro. Eu não acho que o Jerry tinha que pagar 2,60. Aliás, na Pinnacle tá pagando 2,80, quer ver? 2,71. Eu não acho que ele tinha que pagar 2,71. Pá, não acho mesmo. Tá? O Jerry não tá fazendo uma temporada ruim. Se vocês analisarem e verem para quem é que o Jerry perdeu na gira de Saibro, que é a melhor superfície dele, vocês vão ver que ele perde para um rapaz, vamos botar aqui Saibro,
para um rapaz chamado Carlos Alcaraz. Ele começa ganhando do Fonini, depois ele perde para um rapaz chamado Carlos Alcaraz. Era a primeira partida do Alcaraz? Era, não interessa, é o Alcaraz. Tá? Tirou 7 do Alcaraz. Né? Numa partida onde ele vomitou e tal, vocês lembram? Que ele estava vomitando e passando mal em quadra lá em Buenos Aires? Pois é. E mesmo assim tirou 7 do Alcaraz. Aí ele vem e perde pro Lajovic no Rio, numa partida que o Lajovic jogou muito tênis. Tá? Depois ele ganha do Souza, ganha do Bonatti, Santiago e vai perder do Baez. Numa partida que o Baez também jogou muito. Aliás, o Baez vinha de uma semana, até ele não ganhou o Santiago, ele perdeu pro Jerry, né? Pro Jari, né? Não pro Jerry, pro Jari. Mas enfim, perder pro Baez no Saibro também não é nada de ruim. Então ele perde para um Lajovic, que é competentíssimo, compatriota, perde pro Baez, que é competentíssimo, e perde para o Alcaraz. Tá? O Hurkacz é outro nível? Claro que é. Claro que é. Mas será que é 2,70? Nesse Saibro lentão aí? Será que ele ganha uma a cada 3 partidas do Hurkacz? Pá, eu acho que não, cara. Eu acho que não, tá? Eu acho que... era pra ser meio a meio? Não. Era pra ser favorito? Não. E olha como o mercado é safado, né? Me mete uma odd de 2,71, mas me dá um handicap de 2,5 só. Te vira aí, bruxo. Te vira aí pra decidir a tua aposta. A minha aposta para amanhã é 22,5 nesse jogo. 22,5. Que foi a mesma com o Zapata semana passada e que vai ser amanhã aqui. E não tá descartada a minha possibilidade de meter uma vitória aqui no do Jerry, tá? Não tá descartada essa possibilidade. Porque o Hurkacz já perdeu pro Zapata semana passada numa condição mais rápida que Monte Carlo para um jogador que é muito menos jogador no Saibro que o Jerry. Então eu não ficaria surpreso e não ficaria se o Jerry vier e ganhar do Hurkacz. Não ficaria mesmo. Tá? É um jogo muito duro pro Hurkacz pegar em primeira rodada numa semana que ele tem que defender quartas de final. Muito duro mesmo. Certo? E eu acho que é isso, meus amigos. Eu acho que é isso. Já falamos. E aqui é quali falamos. Tá? As meninas estão jogando ainda. Bogotá deve dar Maria e não sei, tá jogando Rakimova com a Stanley, não sei, acho que vai dar Rakimova, mas não sei. E lá a Kazakhina pipocou contra a Jabor no primeiro set, acho que vai dar Jabor. E acho, podemos ver aqui, deve estar ao vivo ainda aqui, ó. Já acabou, já tá jogando a Pegula com a Bent. Aliás, a Pegula, né, velho? Vamos ver aqui como é que foi as gurias, inclusive. Aqui tá interrompido, ó. Rakimova tá um break à frente, isso aqui vai longe ainda, tá? E a Jabor 7-5-7-5. A Kazakhina deve ter pipocado os 2 sets, cara. Que guria braba essa. Pipocou para fechar o primeiro e vamos ver como é que foi o segundo. Mas enfim, deve dar Jabor assim, Pegula e Bentit, eu não sei o que acontece. Agora, olha aqui, olha que jogo ridículo, meu. Pelo amor de Deus, olha que jogo ridículo. Olha que jogo ridículo. Que é isso, cara? Aí a Jabor saca pro jogo e toma o break. Aí, que jogo ridículo. Bom, deve dar Jabor. Eu não sei o que dá Pegula e Bentit. A verdade é que a Pegula voltou a jogar muito tênis. Muito. O que ela jogou de tênis com a Badosa ontem foi um absurdo. Né? Foi um absurdo. Uma pena não ter batido o nosso 3 sets, mas o overzinho entrou. Então eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas a Jabor parece ter começado a jogar tênis de novo. E em Bogotá, não sei se vai dar Rakimova ou Maria, mas enfim, também não sei muito. Tá? Então é isso. É isso para domingão. Vamos começar a semana assim já. E bastante coisa é a semana que promete. Masters 1000 é sempre bacana, a certeza de jogos muito bons. Fechou? Fechou. É isso para o domingão. Um grande abraço e keep it green.